Vamos lá, se você está pensando em entrar no mercado digital, esse vídeo você precisa assistir até o final, tá? Por que eu falo isso? Porque eu errei bastante no digital e parece que quando a gente olha dos anúncios, o pessoal que vende aquele mundo digital onde você vai comprar um carrão, vai ter um casarão e tal, quando o pessoal te vende isso, parece que é muito fácil o digital, parece que assim, você vai começar em 6 meses você vai estar lá nas casonas, morando no mesmo lugar que o Thiago, sendo vizinho do Thiago Fint e tal. Só que na gíria do que eu conheço, assim, as pessoas mais velhas falando, o buraco do digital ele é muito mais embaixo, tá? E aí eu vou falar alguns erros que eu cometi no mercado digital que me fizeram sair de um resultado bom, que a gente estava tendo um resultado legal, para quase zero. E o que, que eu fiz, no final do vídeo eu vou te falar, o que, que eu estou fazendo hoje para voltar a ter um resultado legal e conseguir ter uma vida que, cara, tá mais assim, não tá ainda aonde eu quero chegar, mas tá no caminho, tô conseguindo caminhar, ter um resultado bem legal. No final do vídeo a gente vai falar sobre isso, mas eu vou falar aqui de 4 erros que eu cometi no mercado digital e que se você está começando hoje, você não deve cometer, tá? O primeiro erro que eu cometi quando eu comecei, logo quando eu comecei lá no mercado digital, eu trabalhava como gerente em um restaurante, eu era novo, tinha 20 anos, 19 anos, uma coisa assim. Eu trabalhava como gerente e fazia faculdade de engenharia e tinha um negócio, pequeno negócio, de venda de roupa, tá? Então, assim, eu não era uma pessoa que estava do zero, morava com meus pais, então o meu custo era muito baixo e eu era gerente e tinha esse negócio de roupa que eu ganhava mais com venda de roupa do que com o meu trabalho, tá? E o primeiro erro que eu cometi quando eu comecei de fato, entrei de cabeça no digital, foi ter largado tudo. Eu larguei tudo. O trabalho e a faculdade. Então, é uma coisa que hoje eu olho assim e falo, cara, eu acho que eu deveria ter terminado a faculdade. Por mais que eu não tenha pretensão nenhuma de voltar para a área, de trabalhar na área, mas eu acho que hoje, olhando para trás, eu deveria ter terminado. Porém, já foi, decisão tomada. E larguei o emprego, que era uma coisa assim que eu iria largar de qualquer forma, que a intenção de empreender era justamente essa. E também, cara, assim, dei all-in, desfiz do negócio de roupa, tá? Por que eu acho que essa foi uma decisão precipitada e errada, tá? Hoje, olhando com mais experiência, eu vejo que muita gente comete esse erro. Poxa, comprei um curso e vou de cara, vou largar tudo que eu tô fazendo, tudo que tá me dando resultado e vou focar só no digital. Eu já como prestador de serviço no mercado digital, eu já atendi algumas pessoas assim que chegam para mim querendo fazer lançamento e tal. Uma vez eu até conversei com um cara que ele era concursado, ele ganhava mais de 30 mil por mês. Ele chegou para mim, Guilherme, eu vou largar tudo e vou viver do digital. E no primeiro momento, se você for uma pessoa sem experiência, fala, pô, cara, mete a cara mesmo, vai com tudo. Só que eu não acho que essa seja a melhor decisão se você está pensando em fazer isso, tá? Porque existe todo negócio, ele passa por um momento e o momento inicial dele é bem perigoso as coisas podem não dar certo. E pode não dar certo em uma semana, pode não dar certo em um mês, e pode ser que o digital ele não dê certo para você em 2 anos. Se você não tiver nenhuma outra renda, por exemplo, pô, eu tenho família hoje, né? No meu caso hoje eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, tenho uma casa. Se você uma casa para sustentar, se você dá all-in e não dá certo durante um ano, e você, por exemplo, igual eu, não tinha tanta reserva assim, tinha uma reserva, mas não era uma reserva muito grande, cara, você precisa dar certo. Eu, na época, morava com meus pais, então, por exemplo, esse é um conselho que se aplica para pessoas mais assim, que tem mais responsabilidade. Se você mora com seu pai, obviamente, se der errado, você mora com seu pai, você não vai morar na rua, né? Então é diferente, mas inclusive essa era a minha situação na época. Só que eu não acho que eu tomei a melhor decisão
pensando hoje, tá? Porque na época, se eu tivesse continuado, eu não colocaria tanta pressão e faria qualquer coisa para dar certo, ou seja, aceitaria qualquer tipo de trabalho, qualquer produto, qualquer coisa, porque eu estava naquela ânsia de que tinha que dar certo, senão eu ia ficar sem dinheiro. Então hoje eu penso assim, cara, talvez no meu início, se eu tivesse continuado com um negócio ou com um emprego, eu teria tido mais resultado pelo fato de não colocar tanta pressão. Porque quando você coloca muita pressão, pode ser que dê muito certo. Se você for uma pessoa que é tranquila com a pressão, você vai conseguir lidar. Eu assim, na média, eu lido com a pressão de um jeito que, assim, eu sou muito internamente, eu me cobro muito, então minha régua é sempre muito alta. Porém, nessa questão de resultado, eu consigo me manter por um tempo. Quando as coisas começam a andar muito ruim, uma coisa atrás da outra, já começa a ficar ruim para mim. Então hoje eu tenho trabalhado mais isso, trabalhado mais a questão de ter uma reserva de emergência mais robusta para eu não ficar nessa pressão tão alta. Então esse foi o primeiro erro assim que eu acho que se você está começando hoje, cara, pensa muito bem antes de tomar uma decisão de largar tudo que você está fazendo para iniciar no digital. Às vezes essa não vai ser a melhor opção. Às vezes é melhor você ter um side job, ou seja, você continua no seu trabalho e das 18 às 21 você faz o digital virar. No momento que você ver que o digital está te dando muito mais dinheiro do que o seu trabalho formal, aí sim é uma hora de você começar a pensar em mudar. Pode ser que, ao invés de você já mudar de cara no momento que começa a dar certo, não, você fica mais 6 meses, faz uma reserva de um ano, com esse dinheiro a mais que está entrando, para que na hora que você sair de fato você tenha tranquilidade para ter esse tempo de continuar fazendo as coisas darem certo. Porque a gente olha no primeiro momento, cara, se eu fizer R$ 100 por dia, eu tô bem, então tá tranquilo, R$ 3.000 a mais aí eu já consigo sair. Só que não, o digital pode ser que as coisas dão errado. Se você trabalha com anúncio, pode ser que você tenha um bloqueio. Se você trabalha com WhatsApp, pode ser que seu WhatsApp seja bloqueado e você não consiga subir uma outra conta em 10 dias. Em 10 dias dentro de um mês, cara, se você trabalha com venda diária, 10 dias é muita coisa. Parece que não, mas é muita coisa. Às vezes você não consegue, não vai conseguir, é um problema atrás do outro, e aí junta com um problema de família. E quando você vê, cara, perdeu um mês inteiro, chegou o final do mês, você não faturou nada, e aí? Então, essa é uma coisa que eu pensaria hoje se eu tivesse para tomar a mesma decisão, tá? Então, primeira lição. Agora vamos para a segunda. E aí já é uma lição depois que as coisas deram certo, tá? Eu tive assim, eu sempre fui, quando eu estava nessa fase de transição, nesse começo de vida, eu sempre fui muito atento às finanças, sempre fui muito atento o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, como que eu gasto, como que eu invisto. Quando as coisas começaram a dar certo, eu baixei essa vigilância. Então eu comecei a deixar mais de lado, não olhar tanto, e também achar que, cara, se eu dei certo uma vez, eu vou continuar dando certo o resto da minha vida. Por quê, né? Por que não? Porque eu sou um cara sinistro, sou um cara que é fora da curva, só que não. Às vezes, o momento de você mais ficar atento é o momento onde as coisas estão dando certo. Por quê? Normalmente, quando as coisas começam a dar certo, a gente começa a baixar a guarda. E aí que está o perigo. Tá? Esse é um erro que aconteceu comigo, deve ter acontecido com você em alguma área da sua vida, cara, no momento que as coisas começaram a dar muito certo e a gente teve uma explosão ali, 2019, 2020, a gente explodiu, vendia muito, baixei muito a guarda. Então, coisas que eu deveria fazer, não fiz, e isso fez com que a gente tivesse uma queda muito grande, tá? Então, assim, essa é uma das coisas que você precisa olhar muito bem. Quando a gente está embaixo, a gente começa a olhar e assim, eu sou assim, né? Quando, cara, as coisas dão errado pra mim, eu sempre olho assim, cara, tudo que eu fiz, todas as decisões, todas as pessoas que eu conversei, o que eu deixei de ver, o que eu deixei de fazer, eu sempre faço uma reflexão bem profunda quando as coisas dão errado. Porém, nesse momento, quando as coisas deram muito certo, eu fiquei meio de lado e foquei em outras coisas. Por exemplo, eu estava dando muito certo no digital, vendendo bastante,
e ao invés de focar em continuar crescendo, em fazer a empresa crescer, porque o resultado que eu tive era um resultado grande, mas não era um resultado assim que o dinheiro que aquilo estava me dando eu ia poder me aposentar e ficar o resto da minha vida tranquilo, não era isso. E ao invés de focar em fazer, né, chegar nisso, que é um dos meus objetivos, ter, fazer uma aposentadoria, ter uma renda de investimento, alguma coisa nesse sentido que eu possa pensar em diminuir ou escolher os trabalhos que eu quero fazer. Quando chegou nesse momento que eu deveria continuar, cara, vou fazer triatlo. E aí eu comecei a treinar 4 horas por dia, 5 horas por dia. E essa foi uma decisão muito errada naquele momento. Não que triatlo é ruim, não que você não deva fazer triatlo, porém, se você está no momento de vida que você precisa gerar muito resultado para você descansar num futuro daqui a 10 anos, 15 anos, cara, fazer triatlo, treinar 4 horas por dia, não é a melhor decisão que você deve tomar. E essa foi uma das coisas que me fez perder muito resultado, tá? Então, isso já deixando claro aqui para você, tá? A terceira, essa é uma que hoje eu vejo o quanto isso me fez ficar para trás, tá? Porque o digital, para quem está entrando agora, ele muda todos os dias. Todos os dias tem uma coisa nova, todo dia tá chegando gente nova, todo dia tá chegando. Se você acha que você dominou o digital e tá no bom, assim, tendo muito resultado, você lançou um produto, tá bombando, amanhã chega uma pessoa muito mais nova que você, com muito mais tempo do que você, morando com os pais, sem conta nenhuma para pagar, e com com um resultado muito melhor que você. Então, se você não se renovar, e a gente vê muito isso no digital. Eu comecei no digital em 2016, eu comecei a consumir conteúdo e tal. Cerca de 97% das pessoas, e essa é uma porcentagem que eu inventei da minha cabeça, mas assim, a grande maioria das pessoas que eu seguia, que eu comprei curso lá em 2016, hoje não existem mais no digital. Tem pessoas que foram para o mercado tradicional, foram para trabalhar em empresas, porque não conseguiram se sustentar no mercado digital. Isso para você ver, 2016 foi 11 anos, 9 anos, né? Então, só para você ver o quanto que o mercado muda. Ah, Guilherme, mas pô, 2016 está muito longe. 2020, você vê aí as pessoas que você seguia em 2020, que eram gigantescas, que estavam bombando em 2020, quantas delas sumiram hoje e nem produzem mais conteúdo. Teve pessoas que ficaram realmente ricas, muito ricas e, cara, aposentaram mesmo, sumiram, mas a grande maioria, cara, não deu certo no digital e tá fazendo outra coisa. Então, para você ver o quanto que o mercado muda e quem não, e aí esse é o erro que eu cometi, você não deve cometer também. Você precisa estar no meio das melhores pessoas do seu mercado. Então, você precisa pagar estar em mentorias, você precisa pagar estar em grupos de networking, porque se você não fizer isso, você vai ficar para trás. Porque quando você está num grupo onde tem várias pessoas que estão tendo muito resultado, as pessoas estão testando coisas novas, e se você está ali no meio, você naturalmente vai ter acesso a essas coisas e vai conseguir implementar e ter resultado mais rápido do que quem chega aqui no YouTube, por exemplo. Porque os conteúdos do YouTube, na maioria das vezes, eles não são conteúdo, assim, aquele conteúdo fino de um cara que fatura 10 milhões por mês. Esse cara ele não vai produzir conteúdo no YouTube. Pode ser que ele produza, mas vai ser um conteúdo assim, bem topo de funil. Conteúdo assim de, cara, esse é o livro que você precisa ler. Ou se você fizer essas 3 diquinhas, você vai conseguir ter resultado. Quando você está num grupo de network com um cara que fatura 10 milhões e ele abre a operação dele para você e fala detalhe, o que ele faz, cara, isso faz muita diferença. Então, esse foi um erro que eu cometi, tá? De não procurar estar entre os maiores, continuar, porque uma época, antes das coisas darem certo, eu fazia muito isso, eu comprava network sem ter dinheiro e tal, e fui conhecendo, fui aplicando umas coisas que eu nunca aplicaria se eu tivesse continuado sozinho, só lendo livro, só vendo coisas de YouTube. Porém, eu parei com isso quando as coisas começaram a dar certo. Eu comecei assim, fui pro triatlo, comecei a estudar filosofia, não que esteja errado estudar filosofia, estudo até hoje, porém, eu deixei de lado crescer profissionalmente. Se você está pensando em estudar, em fazer triatlo,
lembre-se que o tempo que você dedica a uma coisa, você deixa de dedicar a outra. E aí é que está o problema. Se você quer, além do que você está fazendo, né, no profissional, dedicar tempo às suas coisas, tudo bem. Mas você precisa ter 1 hora do seu dia, meia hora do seu dia, focada no seu mercado e aprender com gente do seu mercado, com livros do seu mercado, para que você continue crescendo. Esse foi um erro que eu cometi e me custou muito caro, tá? E aí, esse erro eu só fui perceber depois que as coisas deram errado para mim. E aí, então, você imagina, eu vim dali de 2016, foi quando eu conheci o mercado digital. 2017 eu comecei a aprender e testar algumas coisas, mas muita coisa deu errado. 2018, no final de 2017 eu fiz minha primeira venda no digital. 2018 foi onde outubro de 2018 foi onde eu entrei de cabeça para o mercado digital, onde eu larguei tudo, como o primeiro erro que eu comentei com vocês. E aí, 2018, 19 até 20, 23, 24, as coisas deram certo. 2019, 20, assim, estouro. 2021, 22, 23, já assim, ficou meio de lado, bem ruim, assim, já não tinha tanto lucro, ficou uma operação bem ruim. E eu só fui acordar para esse erro que eu estou falando para você de não continuar buscando conhecimento em 2025. Então, olha o tempo que eu demorei para perceber isso, quanto de tempo que eu perdi na minha vida, e você, por estar vendo esse vídeo, você não pode deixar isso acontecer com você. Então, já marca aí, cara, quem são as melhores pessoas do meu mercado que eu devo me conectar a elas, estar em um grupo que elas estão, para que eu tenha acesso ao que essas pessoas têm, para que eu consiga crescer, tá? E aí, se você é afiliado, você vai procurar uma pessoa do mercado de afiliado. Se você de Mercado Livre, por exemplo, vende produtos, você vai procurar uma pessoa desse mercado, entende? A questão é, você não precisa, aqui eu não vou indicar uma pessoa para você seguir essa pessoa, porque cada pessoa tem um mercado, trabalha no mercado diferente. Então você precisa olhar para o seu mercado, para o nicho que você trabalha e estar com o melhor desse mercado, tá? E aí, próximo erro agora, tá? Quarto erro. Quando as coisas começaram a dar errado, esse foi um erro que eu cometi, que eu acho que você, sabendo disso agora, você vai conseguir, se você estiver nesse momento, você vai conseguir tomar melhores decisões, tá? Quando as coisas começaram a dar errado para mim no mercado digital, eu comecei a tentar de tudo. Eu, um dia subia produto de afiliado, no outro dia subia um e-commerce, no outro dia eu estava com agência, no outro dia eu estava prestando serviço avulso de freela, e cada dia eu estava tentando uma coisa diferente, porque, cara, eu tenho que botar dinheiro aqui. TikTok, então eu trabalhei com TikTok Shop, com afiliado, com todo tipo de coisa da internet que você imaginar, eu fiz, tá? Obviamente que isso me deu base, eu tenho um conhecimento bem interessante, porém, isso foi um grande erro, porque aqui eu vou até indicar um livro para vocês, vou deixar o link na descrição, ele tá até aqui na minha mão, ó, A Única Coisa, tá? Então, esse livro aqui, ó, você pega esse livro, lê ele e aplica, tá? Por quê? Quando você começa as coisas a darem errado, ou quando você está começando, tá? Você precisa ter foco, porque o mercado digital ele é infinitamente grande. Então, você tem a opção de ser o YouTube, você tem a opção de trabalhar só com o TikTok, de conteúdo pro TikTok, você tem a opção de ser afiliado, você tem a opção de trabalhar com o Mercado Livre, de trabalhar com o TikTok Shop. E aí, cada dia é uma coisa nova, um lançamento novo, uma dor nova que é marketing, né? O pessoal vai usar do momento, do mercado, para te vender que se você não entrar nisso hoje, você vai perder muito dinheiro. Essa é a próxima Bitcoin. Esse é o próximo mercado que, se você não entrar, você vai perder muito dinheiro. E assim, todos os lançamentos, na média, você vê isso acontecer. Então, olha, se você não começar agora a trabalhar e olhar e entender sobre leilões, você está perdendo a maior oportunidade do mercado. E é isso, todos os lançamentos são assim. Então, você precisa estar muito atento ao que você quer e focar nisso até que você esgote todas as possibilidades de
dar certo nesse mercado. O que é isso? Cara, você já comprou mentoria, você já leu todos os livros, você já viu todos os vídeos no YouTube, você já fez, porque tem muita gente que faz tudo isso, lê, entra na mentoria, compra curso e nunca faz nada. Então esse cara, obviamente você vai dar errado, não tem o que fazer, né? Mas, se você é o cara que executa muito, você aprende, você, cara, tá sempre tentando, tá sempre fazendo ali, você só vai sair quando você testar todas as possibilidades desse mercado que você está, tá? Então essa é uma dica. Quando as coisas começaram a dar errado, o que eu deveria ter feito? Ao invés de ter começado a tentar várias coisas diferentes, até PLR, tudo, eu tentei de tudo. Eu deveria ter feito o seguinte, olhado para o mercado, tá? E escolhido uma coisa para fazer. Essa deveria ter sido a minha decisão nesse momento. Só que isso me fez, obviamente, você sempre traz uma lição, você sempre aprende alguma coisa. Isso me fez aprender mais sobre mais coisas do mercado, porém, eu perdi tempo. Então, essa troca nem sempre é interessante. Se você, então, tá nesse momento, cara, escolhe uma coisa. E agora eu vou falar o que eu estou fazendo hoje, tá? Para que eu volte, né, a ter um resultado interessante no mercado digital e me dá paz também, tá? Porque essas coisas que no mercado digital, uma das coisas do mercado digital que se você é ansioso, você precisa tomar bastante cuidado, é que o mercado digital ele é cíclico. Então, se você está começando, você pode pegar uma onda boa, ter muito resultado, e aí o que você está fazendo parar de funcionar. E se você não tiver cabeça, e se você não tiver com mentores, se você, né, seguindo as dicas que eu dei, pode ser que você tenha um grande problema de ansiedade aí e volte para a estaca anterior, volte para o trabalho anterior pelo fato de você não ter entendido o mercado da melhor maneira, tá? E aí o que eu estou fazendo hoje e que me dá essa paz mental, tira essa questão de sai um pouco dessas idas e vindas assim desse gráfico do mercado digital, tá? Hoje eu foquei desde fevereiro desse ano, eu estou focado no modelo de negócio de assessoria de vendas. Então, eu trabalho aumentando vendas de empresas de negócio local. E aí isso tem, assim, me dado mais paz de espírito. Eu tenho conseguido dormir melhor, né? Por mais que essas idas e vindas, esse altos e baixos no mercado digital me fez contrair bastante dívida. Então, eu estou no momento que hoje estou pagando algumas dívidas aí que eu fiz nesse tempo. Então, só que esse mercado de agência, né, como algumas pessoas trabalham, no meu caso é uma assessoria de vendas, ele me dá tranquilidade, porque hoje a gente tem um foco aqui em botar novos clientes para dentro todas as semanas, todos os meses, né? Porém, esses clientes renovam e isso vai te dando paz de espírito. Você consegue resolver seus problemas, você consegue resolver suas coisas e, paralelo a isso, manter resultado, que é bem difícil no mercado. Então, esse mercado, se você está pretendendo iniciar no mercado digital, esse é um mercado que você pode procurar iniciar, por exemplo, com prestação de serviço. Você ver qual que se encaixa mais no seu perfil e você começar com isso. Então, hoje eu estou trabalhando com esse mercado e é isso que está fazendo com que a gente volte a ter resultado, volte a crescer no mercado digital e tem me dado muita tranquilidade dessa loucura que por exemplo, se você trabalha com e-commerce, você deve saber o que eu estou falando. Tem dia que você todos os meses começa do zero. Então, basicamente é isso. Todos os meses você zera, por mais que você fature 200, 300, 1 milhão no mês, no dia 1 você vai começar do zero de novo. Então, você precisa ter todas as ações para que você consiga voltar a vender todos os meses e todo mês do zero de novo. A agência, ela é assim, obviamente que você não mantém os clientes infinitamente, né? Isso é um fato, você tem um tempo que o cliente vai ficar com você, porém, essas renovações já não te deixam começar do zero todos os meses. Você, por exemplo, aqui os custos básicos da empresa, da minha vida pessoal também, já tem uns clientes que com a renovação já pagam isso. Então, esses novos clientes que entram, é mais lucro pra gente continuar crescendo o negócio. Então, esse é um bom modelo de negócio. Se você tem problema com ansiedade, com esse negócio de altos e baixos, esse é um bom modelo para você começar. Então, basicamente é isso. Esses foram os erros que eu cometi. Eu não quero que você cometa. E eu te falei também o que eu estou fazendo hoje
para que dê certo. Eu deixei na descrição aqui embaixo o link do livro que... A única coisa que aí, para você conseguir focar, né? A partir do momento que você escolher o negócio que você vai fazer no digital, você fazer uma coisa só, a tela dá certo, esgote todas as possibilidades. Deixa um like aí no canal, compartilha com as pessoas que você vê que está passando por algum desses momentos e precisam receber esse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.